Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre ansiedade. Na realidade, as pessoas têm entendido a ansiedade como é, uma, uma questão patológica, né? Um sentimento ruim, negativo. Na realidade, a ansiedade é um sintoma de medo e a ansiedade ela está presente como uma emoção natural do ser humano. Então, as pessoas que querem tratar a ansiedade na realidade, a ansiedade não é uma doença para ser tratada. Então, eu acho que é importante a gente pensar na ansiedade em dois sentidos. Uma ansiedade que previne a gente de um monte de coisas ruins que possam acontecer, né? Porque a ansiedade é um sentimento antecipatório, então, de medo, né? Então, eu vou até a situação que possa me ferir e antecipo aquela situação. Então, a ansiedade é um pouco desse sentimento e, ao mesmo tempo, uma ansiedade que pode se tornar patológica, né? Eu acho que com o advento de tecnologia, quando a gente vai se conectando demais e se desconectando muito também de um tempo para respirar, de um tempo para olhar para dentro, a gente vai aumentando os níveis de ansiedade, né, de maneira social, assim, eu acho. E então, pensar na ansiedade como um sentimento, como um sintoma de medo, é comum que todos estejamos um pouco ansiosos nesse momento, né? Ah, algumas pessoas mais e outras menos, mas eu acho que num contexto geral, tá todo mundo com medo e medo de algo que a gente não sabe se vai acontecer, né? Então, medo de algo um pouco antecipatório e tal. E essa dúvida de não saber quando vai acabar e de não saber quando a gente vai poder voltar ao normal e tudo mais, isso gera um pouco mais de ansiedade também. Então tem muita gente tendo pequenas crises de ansiedade em casa e confundindo muitas vezes com algo patológico, né? Primeiro que não, eu acho que não é algo patológico, dependendo do nível, claro, né? Se a pessoa está tendo uma crise de ansiedade forte, e aí é bom a gente perceber alguns sintomas, né? O coração acelerado, sudorese, né? O pensamento muitas vezes acelerado, um medo da morte muito grande, é, esses pensamentos repetitivos de morte. Então, tudo isso são sintomas já de uma crise de pânico que, né, talvez precise ser medicada, mas que também pode ser pedida a ajuda de algum psicólogo, de alguém naquele momento, porque é possível, fazendo algumas perguntas para o paciente, para a pessoa, fazer com que ela se acalme um pouco e tudo mais, e até mesmo até chegar ao hospital, se precisar de ir ao hospital, né? Mas às vezes com alguém que saiba lidar com uma crise de ansiedade ou de pânico, a pessoa consegue já reduzir. Mas é importante a gente entender que nem todo mundo tem crise de pânico só porque ficou um pouco mais ansioso. Então eu tenho visto muito com os meus pacientes assim, pô, hoje foi um dia difícil, hoje eu me senti um pouco mal, hoje eu não me senti tão confortável dentro de casa, hoje eu fiquei mais angustiado, hoje eu fiquei mais ansioso. Vai chegando um horário do dia, eu vou ficando mais ansioso, vou ficando mais tenso. Então, alguns pacientes começando né, a quererem fazer coisas que acho que não são tão saudáveis no momento, né? É normal, por exemplo, a gente muitas vezes aumentar o número de masturbações, aumentar o consumo de álcool, né? Aumentar o consumo de comida, né? A gente come mais por ansiedade também. Então, a gente tem que ficar só atento. E o autoconhecimento é que eu acho que vai te dizer isso. Atento, pô, esse nível de ansiedade que eu tô tendo é um nível normal? Porque eu escuto muito assim, eu sou muito ansioso. Eu sou muito ansioso. Né? Nos casos de ejaculação precoce, muitas vezes nos casos de disfunção erétil, todos têm a ver com um pouco de ansiedade de desempenho, né? Então eu vejo que existe um discurso meio naturalizado de que ansiedade todo mundo tem. Ansiedade todo mundo tem, mas não a patológica, né? Todo mundo tem ansiedade num nível normal e algumas pessoas são mais ansiosas e hoje a nossa sociedade
está deixando a gente um pouco mais ansioso, e situações como essa potencializam ainda mais os nossos níveis de ansiedade. Então, respirar é o melhor remédio para a ansiedade. Respirar é o melhor remédio para a ansiedade. A neurociência já comprovou que a meditação ajuda muito a diminuir a ansiedade. Então, vamos por esses caminhos. Eu acho que agora é ter um pouco mais de calma, tentar controlar a mente e focar no ar que entra e no ar que sai. Quanto mais, melhor. Beleza? Um abraço.